Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Esta é a Rádio Vaticano, junto com Vatican Media e Vatican News, que passa a transmitir diretamente da Basílica de São Pedro, no Vaticano, a audiência geral com o Papa Leão XIV, nesta quarta-feira, 5 de agosto. Nos estúdios, Silvana e José. Uma boa quarta-feira a você. Imagens que chegam do interior da grande basílica, Papa Leão que nesse momento entra para o encontro da audiência geral, que é retomada. Esse encontro que tivemos uma pausa durante o mês de julho, as férias merecidas para o Santo Padre, e agora o Papa retoma. E devido ao forte calor que nós estamos vivendo aqui na Itália, mas em toda a Europa, a audiência hoje se realiza dentro da Basílica Vaticana, com um pouquinho mais fresco. Apesar que na parte de fora, vamos dizer, na grande Praça São Pedro, nós temos milhares e milhares de fiéis e peregrinos que gostariam de estar presentes, mas devido ao pouco número restrito, são mais de 5.000 que estão dentro neste momento, não tem lugar, vamos dizer, para todos. O Santo Padre hoje dará continuação na sua catequese aos documentos do Concílio Vaticano II, dedicando a sua terceira audiência à temática da Constituição Sacrosanctum Concilio. E hoje o Papa irá se deter na temática a oração da Igreja. A oração que o Santo Padre, para esse mês de agosto, pede a todos nós na intenção de oração para o mês, divulgada pela Rede Mundial de Oração do Papa. Rezemos para que nas grandes cidades, muitas vezes marcadas pelo anonimato e pela solidão, encontremos novas formas de anunciar o Evangelho, descobrindo caminhos criativos para construir comunidade. O convite, então, do nosso Papa Leão, que neste momento, pela nave central da Basílica, cumprimenta fiéis e peregrinos, recordamos, provenientes de várias partes do mundo. Convite, então, do Papa Leão na intenção de oração deste mês de agosto, divulgada pela Rede Mundial de Oração do Papa, em colaboração com o nosso Dicastério para a Comunicação. Portanto, o Pontífice pede aos fiéis que voltem a olhar para as grandes cidades, reconhecendo nelas não apenas os desafios da vida urbana, mas também um campo fecundo para a missão evangelizadora da Igreja. E na oração, o nosso Papa Leão dirige-se a Jesus, o bom pastor, recordando que o Senhor percorre ruas e praças, entra nos edifícios altos e nos bairros mais humildes e acompanha em silêncio milhões de pessoas que procuram um sentido para a vida. Vemos a presença de brasileiros com a bandeira do Brasil. São sempre muitos os brasileiros que se fazem presentes nas audiências da quarta-feira. Milhões de pessoas que procuram um sentido para a vida em meio ao ruído e à pressa. E o Papa, então, reconhece que, embora as cidades sejam chamadas a ser lugares de liberdade e lugares de oportunidades, elas também podem transformar-se em espaços de anonimato e de isolamento. Por isso, pede a graça de um olhar renovado, capaz de descobrir na realidade urbana um terreno fértil para anunciar o Evangelho. Portanto, na intenção de oração do Santo Padre para esse mês de agosto, rezemos para que nas grandes cidades, muitas vezes marcadas pelo anonimato e pela solidão, encontremos novas formas de anunciar o Evangelho, descobrindo caminhos criativos para construir comunidade. Santo Padre, neste momento,
encerra a sua passagem, vamos dizer, pela nave central da Basílica, hoje com mais de 5.000 fiéis e peregrinos presentes para a audiência geral. Como dissemos, não na praça, não na Sala Paulo VI, mas na Basílica de São Pedro. Santo Padre dá início à audiência geral, introduzindo-a com o sinal da cruz e a saudação litúrgica. Vamos nos dispor então a acolher a sua palavra e a receber a sua bênção. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. La pace sia con voi. Teremos agora a leitura em várias línguas, iniciando pelo italiano, da carta aos Efésios, em italiano. In ogni occasione pregate con ogni sorta di preghiere e di suppliche nello Spirito e a questo scopo vegliate con ogni perseveranza e supplica per tutti i santi e pregate anche per me affinché quando apro la bocca mi sia data la parola per far conoscere con franchezza il mistero del Vangelo. Parola di Dio. Depois da leitura em italiano, teremos agora em francês. De la lettre de Saint Paul apôtre aux Éphésiens. En toutes circonstances, que l'Esprit vous donne de prier et de supplier, restez éveillés, soyez assidus à la supplication pour tous les fidèles. Priez aussi pour moi, qu'une parole juste me soit donnée, quand j'ouvre la bouche pour faire connaître avec assurance le mystère de l'Évangile. Parole du Seigneur. Depois a língua francesa, o inglês. A reading from the letter of St. Paul to the Ephesians. Pray at all times in the Spirit, with all prayer and supplication. To that end, keep alert with all perseverance, making supplication for all the saints, and also for me, that utterance may be given me in opening my mouth boldly to proclaim the mystery of the gospel. The word of the Lord. Depois de inglês, teremos agora a leitura em alemão. Lesung aus dem Brief des Apostel Paulus an die Epheser. Liebe Brüder und Schwestern, hört nicht auf zu beten und zu flehen. Betet jederzeit im Geist. Seid wachsam, harrt aus und bittet für alle Heiligen, auch für mich, dass mir das rechte Wort gegeben werde, so oft ich meinen Mund auftue, mit Freimut das Geheimnis des Evangeliums zu verkünden. Wort des lebendigen Gottes. Depois da língua alemã, teremos agora o espanhol. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Hermanos, siempre en oración y súplica, oren en toda ocasión en el Espíritu, velando juntos con constancia y suplicando por todos los santos. Pidan también por mí, para que cuando abra mi boca se me conceda el don de la palabra y anuncie con valentía el misterio del Evangelio. Palabra de Deus. Depois do espanhol, agora teremos o chinês. 恭读圣保禄宗徒致厄弗所人书，弟兄们，你们要时时靠着圣神，以各种祈求和哀悼祈祷，且要醒悟不倦，为众圣徒祈求，也为我祈求，使我在开口的时候，赐我能说相称的话，放心大胆地传扬福音的奥秘。
以上是天主的圣训。 Leitura agora em português com o nosso colega Túlio Fonseca. Leitura da Carta de São Paulo aos Efésios. Com preces e súplicas de vária ordem, orai em todas as circunstâncias no Espírito e vigiai com toda a perseverança, intercedendo por todos os santos. Orai também por mim, para que a palavra seja colocada em minha boca para anunciar corajosamente o mistério do Evangelho. Palavra do Senhor. Depois da língua portuguesa, teremos o árabe e, na conclusão, em polonês. قراءة من رسالة القديس بولس الرسول إلى أهل أفسس. أقيموا كل حين أنواع الصلاة والدعاء في الروح، ولذلك تنبهوا وأحيوا الليل مواظبين على الدعاء لجميع القديسين ولي أيضا، ليوهب لي أن أتكلم وأبلغ بجرأة سر البشارة كلام الرب. Agora a última língua teremos em polonês e, na sequência, a catequese do Santo Padre. Świętego Pawła Apostoła do Efezjan. Wśród wszelakiej modlitwy i błagania, przy każdej sposobności módlcie się w duchu. Nad tym właśnie czuwajcie najusilniej i proście za wszystkich świętych i za mnie, aby dane mi było słowo, gdy usta otworzę, by jawnie i swobodnie głosić tajemnice Ewangelii. Oto Słowo Boże. E agora teremos, então, a catequese do Santo Padre. Como dissemos, o Papa continua a nos trazer uma reflexão sobre os documentos do Concílio Vaticano II. Queridos irmãos e irmãs, bom dia e bem-vindos. Nesta catequese, retomamos a reflexão sobre a Constituição Conciliar, sobre a liturgia Sacrosanctum Concilium. Hoje vamos debruçar-nos sobre a dimensão eclesial da oração litúrgica. Como sugere o apóstolo Paulo, é o Espírito Santo que nos ensina a rezar. Desde o dia de Pentecostes, o Espírito habita na Igreja, inspirando todas as suas atividades, em particular a oração. A vida da primeira comunidade nascida em Jerusalém após a Páscoa de Jesus é uma vida no Espírito concedido pelo Senhor ressuscitado. Desde então, diz o Concílio, nunca mais a Igreja deixou de se reunir em assembleia para celebrar o mistério pascal, lendo o que se refere a ele em todas as Escrituras, celebrando a Eucaristia, na qual se torna presente o triunfo e a vitória sobre a morte, e dando graças a Deus pelo seu dom inefável em Cristo Jesus, para louvor da sua glória, pela virtude do Espírito Santo. Nel nostro tempo, nei contesti dominati dalla mentalità efficientistica e consumistica, Nos nossos dias, em contextos dominados por uma mentalidade centrada na eficiência e no consumismo, a oração pode parecer algo inútil e insignificante. No mundo em que a ciência e a tecnologia pretendem dar todas as respostas, rezar pode parecer uma forma de evasão. Além disso, mesmo em muitas famílias cristãs, já não se transmite a tradição da oração, enquanto inúmeras pessoas correm o risco de a confundir com uma técnica, entre outras, de natureza psicológica e voltada para o bem-estar pessoal. A oração, pelo contrário, enquanto dimensão fundamental da nossa humanidade, merece ser redescoberta na sua verdade.
A Constituição Sacrosanctum Concilium levou a sério essa exigência. E isso alegrava profundamente o Papa São Paulo VI, que ao promulgar esse primeiro documento aprovado pelo Concílio Vaticano II, afirmou: Deus em primeiro lugar, a oração a nossa primeira obrigação, a liturgia a primeira fonte da vida divina que nos é comunicada, a primeira escola da nossa vida espiritual. Na Constituição, de fato, o termo a oração designa toda a liturgia. Esta perspectiva é decisiva, pois orientou a reforma litúrgica, conferindo-lhe como eixo central a participação ativa dos fiéis. A liturgia é apresentada, antes de mais nada, como o lugar do encontro, da iniciativa de Deus que se aproxima da humanidade no seu Filho, o Verbo feito carne, ungido pelo Espírito Santo, a quem podemos responder por Cristo, com Cristo e em Cristo, na unidade do Espírito Santo, ou seja, graças à oração que Cristo, unido ao seu corpo, eleva ao Pai. Por isso, São Paulo VI desejava ardentemente que a liturgia das horas, ou seja, a oração pública diária da Igreja, indissociável da Eucaristia, permeasse profundamente, reavivasse, guiasse e expressasse toda a oração cristã e alimentasse eficazmente a vida espiritual do povo de Deus. Para que esse desejo se concretize, a liturgia das horas pede para ser cada vez mais acolhida e vivida na vida cotidiana dos batizados e das comunidades. Há tantas pessoas que desejam aprender a rezar, em particular aos catecúmenos. Ela pode oferecer o caminho e a escola da oração cristã. Todas as semanas e todos os dias, a Eucaristia e a liturgia das horas são o sopro da vida da Igreja, que faz circular o Espírito Santo através do seu corpo. Nesta oração, Cristo une a si toda a humanidade e associa a esse cântico divino de louvor. Assim, dia após dia, somos cada vez mais associados ao mistério pascal e conformados a ele. Quando parliamo a Dio nella preghiera, non dobbiamo separare da Lui il Figlio. Afirma Santo Agostinho, quando falamos com Deus na oração, não devemos separar dele o seu Filho. E quando reza, o corpo do Filho não deve separar de si a sua cabeça. Que seja, portanto, o mesmo e o único Salvador do seu corpo, o nosso Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus, aquele que reza por nós, que reza em nós e a quem rezamos. Ele reza por nós como nosso sacerdote, reza em nós como nossa cabeça. A Ele rezamos como nosso Deus. Reconheçamos, portanto, nele a nossa voz e a sua voz em nós. Ligada à Eucaristia, cuja luz prolonga, a liturgia das horas santifica o tempo da nossa vida cotidiana. De manhã começamos o dia com fé e gratidão. Ao meio-dia pedimos a força da fidelidade no meio das dificuldades. No fim da tarde, terminado o trabalho, as vésperas acompanham o momento do pôr do sol. À noite, adormecemos confiando na paz de Deus. Cada hora é um ato de esperança. Durante a peregrinação terrena, vigiemos, aguardando com toda a Igreja o regresso glorioso do Senhor. Conclui assim Papa Leão a sua
catequese hoje dedicada à oração da Igreja, recordando o documento do Concílio Vaticano II, Constituição Sacrosantum Concilium. Agora teremos a síntese em francês, depois a saudação que o Santo Padre fará aos peregrinos de língua francesa. Como dissemos, o Santo Padre retoma hoje então as audiências gerais, depois da pausa que nós tivemos no mês de julho, e agora no mês de agosto, primeira audiência no interior da grande Basílica de São Pedro. Recordamos, estamos passando um momento de forte calor em toda a Europa, aqui também na Itália. Então, devido ao calor, ao sol, hoje a audiência no interior da Basílica. E nessa catequese de hoje, como disse o Santo Padre no início das suas palavras, nós retomamos a reflexão sobre a Constituição Conciliar, sobre a liturgia, ou seja, a Sacrosantum Concilium. E hoje, então, o Papa se debruçou sobre a dimensão eclesial da oração litúrgica. E como sugere o apóstolo Paulo, é o Espírito Santo que nos ensina a rezar. Desde o dia de Pentecostes, recordava o Santo Padre, o Espírito habita na Igreja, inspirando todas as suas atividades, mas em particular, inspirando a oração. O Papa recordava que a vida da primeira comunidade nascida em Jerusalém após a Páscoa de Jesus é uma vida no Espírito, concedido pelo Senhor ressuscitado. Desde então, isso nos diz o Concílio, nunca mais a Igreja deixou de se reunir em assembleia para celebrar o mistério pascal, lendo o que se referia a ele em todas as Escrituras, celebrando a Eucaristia. Saudação do Santo Padre aos peregrinos de língua francesa. Fratelli e sorelle, vi invito ad approfittare di questo periodo estivo e forse di vacanza per molti di voi, per coltivare la vostra vita interiore, trascorrendo un po' più di tempo con il Signore nella preghiera. Tutte le nostre attività appartengono a Lui, compresi il tempo libero e il riposo, e possono essere santificate dalla sua presenza, che ci porta all'incontro fraterno con gli altri. Dio vi benedica. Vous saluant en italien, le Saint-Père vient de dire. Papa saúda cordialmente os peregrinos de língua francesa. Irmãos e irmãs, convido vocês a aprofundarem e aproveitarem este período de verão e talvez as férias para muitos de vocês, para cultivar na sua vida interior, passando um pouco de tempo com o Senhor na oração. Todas as nossas atividades pertencem a Ele, inclusive o tempo livre e o repouso, e possam ser santificadas pela sua presença, que nos leva ao encontro fraterno com os demais. Que Deus abençoe todos vocês. Teremos agora a próxima síntese, será feita em inglês, e como nós já estamos acostumados, será o próprio Santo Padre, na sua língua materna, que irá fazer então a síntese em inglês, e depois nós teremos a saudação que o Santo Padre fará também a todos os peregrinos de língua inglesa presentes nessa audiência no interior da grande Basílica de São Pedro. Which he extends in a particular way to the members of your families at home. He also intends to bless any religious articles you may have brought for this purpose. And in a special way, his blessing goes to your children. Então nós vamos ouvir agora a síntese em inglês.
que o próprio Santo Padre de língua inglesa que participam da audiência de hoje, especialmente aqueles vindos da Inglaterra, Malta e dos Estados Unidos da América. Sobre vocês e suas famílias, invoco a alegria e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe a todos vocês. Palavras, então, do Santo Padre aos peregrinos visitantes de língua inglesa. Teremos agora a síntese em alemão, depois a saudação que o Santo Padre também fará aos presentes de língua alemã. Estamos transmitindo ao vivo a audiência geral com o Papa Leão XIV nesta quarta-feira, 5 de agosto. Na sua catequese, o Santo Padre disse que nos nossos dias, em contextos dominados por uma mentalidade centrada na eficiência e no consumismo, a oração pode parecer algo inútil e insignificante. No mundo em que a ciência e a tecnologia pretendem dar todas as respostas, rezar, disse o Papa, pode parecer uma forma de evasão. Além disso, mesmo em muitas famílias cristãs, já não se transmite a tradição da oração. Recordamos dos nossos avós, né, quando se rezava, muitas vezes, e essa tradição, diz o Santo Padre, em muitas famílias essa tradição já não se transmite. Enquanto inúmeras pessoas correm o risco de a confundir com uma técnica, dentre as outras, de natureza psicológica e voltada unicamente para o bem-estar pessoal. A oração, frisou o Papa, pelo contrário, enquanto dimensão fundamental da nossa humanidade, merece ser redescoberta na sua verdade. E a Constituição Sacrosanctum Concilium levou a sério essa exigência. E isso alegrava profundamente o Papa São Paulo VI. A saudação do Santo Padre agora aos peregrinos alemães. Cari fratelli e sorelle, oggi nella memoria della dedicazione della Basilica di Santa Maria Maggiore chiediamo alla Santa Vergine che ci aiuti ad essere fedeli nella preghiera, perché Dio sia sempre al primo posto nelle nostre vite. Liebe Brüder und Schwestern, am heutigen Gedenktag Queridos irmãos e irmãs, disse o Papa, hoje na memória da dedicação da Basílica de Santa Maria Maior, pedimos à Santa Virgem que nos ajude a sermos fiéis na oração, para que Deus esteja sempre ao primeiro lugar, no primeiro lugar das nossas vidas. Teremos agora a síntese em espanhol e, como também já estamos acostumados, será o próprio Santo Padre quem irá fazer a síntese em espanhol e irá depois saudar também os peregrinos de língua espanhola. Recordamos que na catequese de hoje o Papa refletiu sobre a Constituição Conciliar Sacrosanctum Concilium, sobre a liturgia, né? E hoje nos debruçamos sobre a dimensão eclesial da oração litúrgica. Essa Constituição que alegrou muito São Paulo VI, que ao promulgar esse primeiro documento, aprovado pelo Concílio Vaticano, afirmou: Deus em primeiro lugar, a oração a nossa primeira obrigação, a liturgia a primeira fonte da vida divina que nos é comunicada, a primeira escola da nossa vida espiritual. Pelo nosso colega. Aliás, teremos agora o chinês, depois teremos o português. 圣父教宗讲中文的信众希望向您表达他们的孝爱之情和诚挚的忠贞。 Santo Padre recordava que a Constituição Sacrosanctum Concilium levou a
a sério a exigência da oração, que é uma dimensão fundamental da nossa humanidade e que deve ser redescoberta na sua verdade. Por isso, como dissemos antes, alegrava profundamente o Papa São Paulo VI, que promulgou esse primeiro documento aprovado pelo Concílio, né? Na Constituição, de fato, o termo oração designa toda a liturgia. E esta perspectiva é decisiva, pois orientou a reforma litúrgica, conferindo-lhe como eixo central a participação ativa dos fiéis. A liturgia, então, ela é apresentada, antes de mais nada, como o lugar do encontro, da iniciativa de Deus que se aproxima da humanidade no seu Filho, o Verbo feito carne, ungido pelo Espírito Santo, e a quem podemos responder por Cristo, com Cristo, em Cristo, na unidade do Espírito Santo. Essa doxologia. Ou seja, graças à oração que Cristo, unido ao seu corpo, eleva ao Pai. E é por isso que São Paulo VI desejava, então, ardentemente que a liturgia das horas, ou seja, a oração pública diária da Igreja, que é indissociável da Eucaristia, permeasse profundamente, reavivasse, guiasse e expressasse toda a oração cristã e alimentasse eficazmente a vida espiritual do povo de Deus. Portanto, São Paulo VI desejava ardentemente que a liturgia das horas estivesse presente na vida espiritual do povo de Deus. Teremos agora a saudação que o Santo Padre faz aos nossos irmãos de língua chinesa. Rivolgo il mio cordiale saluto alle persone di lingua cinese. Cari fratelli e sorelle, sostenete le vostre azioni quotidiane con la preghiera, alimento indispensabile dell'anima. Vi benedico di cuore. 我向讲中文的人们致以 Dirijo a minha cordial saudação às pessoas de língua chinesa, disse o Papa. Queridos irmãos e irmãs, apoiem as suas ações cotidianas com a oração, alimento indispensável da nossa alma. Abençoa todos de coração. Teremos agora então a síntese em português e a saudação que o Santo Padre fará também aos fiéis de língua portuguesa, nosso colega Túlio Fonseca. Santo Padre, os fiéis de língua portuguesa desejam testemunhar-lhe afeto filial e fidelidade sincera e rezam por todas as intenções do seu ministério apostólico universal. Ao final da audiência, cantaremos a oração do Pai Nosso em latim. Depois, o Santo Padre concederá a bênção apostólica, de modo especial às crianças, aos idosos e aos doentes. Abençoará também os rosários e os demais objetos de devoção que cada um traz consigo. Leio agora um resumo da catequese que o Santo Padre acaba de pronunciar. Retomamos o ciclo de catequeses sobre a Constituição Sacrosanctum Concilium do Concílio Vaticano II, refletindo sobre a dimensão eclesial da oração litúrgica. Desde o seu início, a Igreja é movida pelo Espírito Santo a dar graças a Deus em Cristo Jesus. Nos dias atuais, a oração pode parecer para alguns algo de irrisório ou inútil, ou então uma mera técnica psicológica para atingir um estado de bem-estar pessoal. Na Sacrosanctum Concilium, o termo oração designa toda a ação litúrgica da Igreja, lugar de encontro do homem com Deus. Neste sentido,
São Paulo VI desejava que a liturgia das horas, oração pública e cotidiana da Igreja, alimentasse eficazmente a vida espiritual de todo o povo de Deus. Ao longo das diversas horas do dia, ela santifica o tempo da nossa vida. Agora o Santo Padre saúda em italiano os fiéis de língua portuguesa. Un cordiale saluto a tutti i fedeli di lingua portoghese, in particolare al gruppo dei Scouts di Setúbal e ai pellegrini venuti dal Rio Grande do Sul. Ravviviamo nelle nostre famiglie e nelle nostre comunità parrocchiali la preghiera liturgica che ci unisce come popolo di Dio in cammino. Vi benedico di cuore. Eis a tradução das suas palavras. Uma cordial saudação a todos os fiéis de língua portuguesa, em particular aos grupos de escoteiros de Setúbal e aos peregrinos vindos do Rio Grande do Sul. Reavivemos nas nossas famílias e nas nossas comunidades paroquiais a oração litúrgica que nos une como povo de Deus a caminho. Abençoo-vos de coração. Portanto, a saudação do Santo Padre aos fiéis de língua portuguesa, em particular ao grupo de escoteiros de Setúbal e aos peregrinos vindos do Rio Grande do Sul. E o convite, então, do Santo Padre: revivemos nas nossas famílias e nas nossas comunidades paroquiais a oração litúrgica que nos une como povo de Deus a caminho. Abençoo-vos de coração. Palavras, então, dirigidas aos fiéis de língua portuguesa pelo nosso Papa Leão XIV. Temos agora a síntese em árabe e teremos a saudação que o Santo Padre fará também aos fiéis de língua árabe. Recordávamos as palavras do Santo Padre na catequese de hoje, recordando São Paulo VI, que desejava ardentemente que a liturgia das horas, ou seja, a oração pública diária da Igreja, indissociável da Eucaristia, permeasse, revivasse, guiasse, expressasse toda a ação da oração cristã e que alimentasse a vida espiritual do povo de Deus. Para que esse desejo se concretize, a liturgia das horas pede, então, para ser cada vez mais acolhida e vivida na vida cotidiana dos batizados e das comunidades. Há tantas pessoas que desejam aprender a rezar, em particular aos catecúmenos. Ela pode oferecer o caminho e a escola da oração cristã. Todas as semanas e todos os dias, a Eucaristia e a liturgia das horas são, portanto, o sopro da vida da Igreja, que faz circular o Espírito Santo através do seu corpo. E é nessa oração, Cristo une a si toda a humanidade e associa-se a esse cântico divino de louvor. E assim, dia após dia, somos cada vez mais associados ao mistério pascal e conformados a ele. Nesta oração, então, Cristo une a si toda a humanidade. Mas vamos ouvir a saudação do Santo Padre aos fiéis de língua árabe. Saluto i fedeli di lingua araba. Siamo chiamati a pregare in ogni momento e in ogni situazione perché Cristo ci ascolta. E quando la nostra preghiera è secondo il suo cuore, ottiene miracoli. Il Signore vi benedica tutti e vi protegga sempre da ogni male. أحيي المؤمنين الناطقين باللغة العربية. Papa saúda os fiéis de língua árabe. Somos chamados a rezar em todos os momentos, em todas as situações, porque Cristo nos escuta
E quando a nossa oração é segundo o seu coração, obtém milagres. O Senhor abençoe todos vocês e os proteja sempre de todo mal. A última síntese da oração da catequese de hoje nós teremos em polonês e depois a saudação que o Santo Padre fará também aos fiéis poloneses. O Santo Padre, durante a sua catequese, recordou Santo Agostinho. Quando falamos com Deus na oração, não devemos separar dele o seu filho. E quando reza o corpo do filho, não deve separar de si a sua cabeça. Que seja, portanto, o mesmo e único Salvador do seu corpo, o nosso Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus, aquele que reza por nós, que reza em nós e a quem rezamos. Ele reza por nós como nosso sacerdote, reza em nós como nossa cabeça. A Ele rezamos como nosso Deus. Reconheçamos, portanto, nele a nossa voz e a sua voz em nós. Ligada à Eucaristia, cuja luz prolonga, a liturgia das horas então santifica o tempo da nossa vida cotidiana. De manhã, recordava o Papa, começamos o dia com fé e gratidão. Depois, ao meio-dia, pedimos a força da fidelidade no meio das dificuldades. Saudação do Santo Padre aos poloneses. Da numerose diocesi della Polonia, pellegrini a piedi si dirigono verso Jasna Góra, sostenuti spiritualmente dai fedeli nelle parrocchie. Questa testimonianza, la fatica del cammino, la preghiera comune e l'incontro con Maria rafforzino la fede e la speranza delle famiglie e delle comunità. Insieme a voi prego per la pace nel mondo e per nuove vocazioni sacerdotali e religiose. Vi benedico tutti. Oto słowa Ojca Świętego. Pozdrawiam serdecznie Papa saúda cordialmente os poloneses nesses dias. De numerosas dioceses da Polônia, peregrinos a pé se dirigem em direção a Jasna Góra, sustentados espiritualmente pelos fiéis nas paróquias. Este testemunho, cansaço do caminho, a oração comum e o encontro com Maria reforcem a fé e a esperança das famílias e das comunidades. Junto com vocês, rezo pela paz no mundo e por novas vocações sacerdotais e religiosas. Abençoo todos vocês. A saudação agora final também aos peregrinos de língua italiana. Recordamos que na conclusão da audiência geral vamos rezar a oração do Pai Nosso em latim e receber a bênção do Santo Padre. O Santo Padre irá impor a sua bênção apostólica, em especial às crianças e àqueles que sofrem, aos enfermos. Rivolgo il mio cordiale benvenuto ai pellegrini di lingua italiana. Dirijo as minhas cordiais boas-vindas aos peregrinos de língua italiana. Encorajo cada um a perseverar na fidelidade aos próprios deveres, confiando sempre na ajuda do Senhor. Meu pensamento vai, enfim, aos jovens, aos enfermos e aos recém-casados.
Exorto Exorto todos a permanecerem saldos na esperança, abandonando-se nas mãos de Jesus, que com seu sacrifício de amor irrevogável nos salvou. A todos a minha bênção. Vamos cantar agora o Pai Nosso em latim e receber a bênção do Santo Padre. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, Esta quarta-feira, 5 de agosto, com as palavras que o Santo Padre dirigiu aos fiéis de língua portuguesa, em especial ao grupo de escoteiros de Setúbal presente, e também aos peregrinos vindos do Rio Grande do Sul. Reavivemos nas nossas famílias e nas nossas comunidades paroquiais a oração litúrgica que nos une como povo de Deus a caminho. Saudação que o Santo Padre fez a todos nós. Recordamos sempre deste momento. Santo Padre agora saúda também alguns sacerdotes, bispos, arcebispos provenientes de várias partes do mundo. Na conclusão da nossa diretamente da Basílica de São Pedro, nosso agradecimento às emissoras de rádio, de televisão e a você através das nossas redes sociais que estiveram conosco. Desejando a todos ainda uma boa quarta-feira, recordando que nesta quinta-feira Papa Leão vai a Assis e nós estaremos transmitindo ao vivo através da Rádio Vaticano, Vatican News e Vatican Media todos os momentos da visita do Santo Padre a Assis e o encontro com os jovens na Porciúncula. Desejamos mais uma vez uma boa quarta-feira a você. Nos estúdios da Rádio Vaticano, Silvana e José. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.